Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui apresentando na Semana Acadêmica da Graduação. Eu sou estudante do mestrado da Filosofia da URGS. Bom, eu não vou me estender na introdução porque o tempo é curto, mas agradeço a presença de todos. Eu sou o Nicolas de Tair Costro, um estudante de mestrado da URGS, e eu vou apresentar um trabalho que eu escrevi acerca da teoria da reificação de Lukács, em que eu vou tentar, de uma forma bem breve e geral, cotejar a maneira como Lukács trabalha com a sua teoria com a teoria marxiana do fetichismo através de uma apropriação bastante heterodoxa, bastante singular do diagnóstico weberiano da modernidade como essencialmente um processo de racionalização formal. Esse é o marco geral do meu argumento. Em primeiro lugar, eu vou apresentar a teoria da reificação do Lukács, tentar destrinchar os seus nexos internos, porque é uma teoria bastante complicada e o Lukács escreve de forma particularmente hermética. E mais tarde eu vou tecer alguns comentários críticos sobre esse emprego que o Lukács faz da teoria do Marx, porque a minha pesquisa de fato é sobre Marx, então eu acho que eu vou tentar me servir dos meus estudos sobre Marx para tecer certos apontamentos sobre o uso que o Lukács faz dele. Bom, antes de passar a apresentação da teoria do Lukács, a gente pode oferecer alguns elementos que ajudam a contextualizar a teoria da reificação dele em seu contexto teórico, político e histórico. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que a trajetória filosófica do Lukács é bastante singular e acidentada, composta de várias reviravoltas, várias mudanças de posição, e História em Consciência de Classe, que é o ensaio em que está contida a sua teoria da reificação, pertence à sua fase intermediária, quando ele recém havia se convertido de uma filiação teórica essencialmente romântica e muito próxima da sociologia alemã para, então, o marxismo. E História e Consciência de Classe é, de certa forma, o fruto desse casamento, da formação pré-marxista do Lukács, do seu contato muito próximo com Weber, Tönnies e Georg Simmel e os seus estudos sobre Marx. Também a gente tem que compreender a teoria da reificação do Lukács dentro do seu projeto intelectual mais amplo, que possui também conotações políticas e históricas muito presentes. O Lukács era um grande oponente teórico do chamado marxismo da Segunda Internacional, que de uma forma muito geral propunha uma interpretação determinista da teoria do Marx e uma prática política reformista com base nisso, digamos, no desenrolar das leis inexoráveis da história. O Lukács quer se contrapor a isso, quer se contrapor a essa imagem que ele julga ser corrosiva para o movimento operário, sendo responsável pelo fracasso da revolta alemã de 1918 e 1919, através, sobretudo, da recuperação do sentido hegeliano profundo que subjazeria a crítica da economia política do Marx. Dito isso, a gente pode passar então uma breve apresentação do conceito de reificação do Lukács. A referência primária na sua teoria da reificação é esse ensaio de História e Consciência de Classe de 1923, chamado A Reificação e a Consciência do Proletariado, e o Lukács vai elaborar os fundamentos da sua apropriação marxista, da sua apropriação singular da teoria marxiana do fetichismo, como uma teoria da reificação, na sua primeira seção, o fenômeno da reificação. Nos dois outros pontos ele vai, tendo como base esse diagnóstico, oferecer uma crítica aos dualismos da filosofia moderna, de Kant até o idealismo alemão, e num terceiro momento ele vai se servir desse diagnóstico para tecer suas considerações sobre a praxis política que seria capaz de superar o estado reificado, o estado alienado da sociedade moderna. Então, o ponto de partida do Lukács para elaborar essa teoria da reificação consiste, como eu já disse, na teoria marxiana do fetichismo da mercadoria, que o Lukács considera ser especialmente apta ou apropriada para se compreender a natureza da moderna sociedade capitalista, porque ela destaca o fato de que a relação mercantil, a forma mercadoria, seria a peça central de todas as instituições e formas de prática social na modernidade. Então, o Lukács parte desse diagnóstico apresentado pelo Marx
na sua teoria do fetichismo, e ele objetiva oferecer uma generalização desse diagnóstico essencial, que ele vê como sendo essencialmente econômico do fetichismo, para outras áreas da vida cultural e social moderna, como o Estado burocrático, o sistema jurídico e a própria filosofia e ciências. Dito isso, então, o Lukács parte do fetichismo da mercadoria e ele oferece uma determinação da especificidade histórica desse fenômeno da reificação que ele vai julgar como sendo definidor da modernidade. Para ele, o fenômeno da reificação não é, digamos, algo transhistórico, algo que está presente em toda e qualquer formação social em que haja produção de mercadorias, mas se define essencialmente no modo de produção capitalista desenvolvido, em que a forma mercadoria consiste na base de todo o metabolismo social, ou seja, de toda a atividade produtiva humana que mediatiza a satisfação das carências dos sujeitos. Sendo assim, tendo como base essa delimitação histórica, o Lukács vai definir o conceito de reificação em seus termos subjetivo e objetivo. Em primeiro lugar, se a gente for olhar do ponto de vista da objetividade, a reificação pode ser concebida como a emergência de um sistema de formas e leis sociais objetivas, autônomas, que confrontam o sujeito como se fossem uma segunda natureza, como se fossem fenômenos naturais objetivos sobre os quais eles não podem exercer influência alguma através de suas ações. Em segundo lugar, em termos da subjetividade humana, o fenômeno da reificação se manifesta sobretudo com a subordinação da atividade produtiva e criativa dos sujeitos a essas leis e formas objetivas derivadas, sobretudo, do âmbito mercantil. Então, avançando na sua caracterização da reificação, o Lukács vai argumentar que essa subordinação da atividade produtiva e criativa humana às leis objetivas do mercado acaba por ensejar ou engendrar uma abstração do trabalho. E o que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, o Lukács vai dizer que, em termos subjetivos, novamente separa subjetividade e objetividade, atravessa toda a teoria do autor. Em termos subjetivos, a relação mercantil se caracteriza como, digamos, o pressuposto da própria troca, porque nela, ao se intercambiarem produtos e trabalhos qualitativamente diversos, emergeria a homogeneidade igual do próprio trabalho humano, ou seja, as características particulares e concretas do trabalho humano seriam descartadas no interior da relação mercantil. E, em segundo lugar, a abstração do trabalho não é algo que diz respeito apenas à troca para o Lukács, mas também que se desenvolve historicamente à medida que o processo humano de trabalho acaba sendo submetido ao comando do capital ao longo do seu desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, nas fases da cooperação simples, do capitalismo de manufatura, capitalismo artesanal e, por fim, a grande indústria, que é onde a gente tem, então, o surgimento do trabalho mecânico padronizado e super especializado, que o Lukács vai considerar como sendo o princípio efetivo da abstração do trabalho. Então, quanto tempo a gente tem? Faz 8 minutos. 8 minutos. Então acho que eu vou... 6 ainda pra... Acho que eu vou pular a citação devido à falta de tempo. Obrigado. Então, mas como que o Lukács compreende essa abstração? Como que ele vai tentar desenvolver isso? Bom, ele segue um caminho que é, na verdade, diferente do Marx e que, como eu vou tentar demonstrar, tem mais a ver com a própria teoria da racionalização do Weber do que com a crítica da economia política e o seu diagnóstico da sociabilidade humana no capitalismo. Para o Lukács, esse processo de abstração que acompanha todo o desenvolvimento histórico do trabalho no capitalismo se caracteriza, sobretudo, como um processo de racionalização formal. E o que isso significa, objetivamente, na decomposição do processo de trabalho em suas etapas individuais, que são estudadas cientificamente com vistas a descortinar as leis que regem cada uma dessas etapas. Então, com base no princípio do cálculo, o processo produtivo é reorganizado, rearticulado a partir desses subsistemas racionalizados, dessas etapas individuais que se destacaram por meio do esforço científico.
Bom, isso não concerne apenas a objetividade, mas acaba para o Lukács afetando a própria experiência subjetiva dos indivíduos que participam desse processo, na medida em que, sendo relegados ao desempenho de funções parciais, superespecializadas, monótonas e repetitivas, eles acabam sofrendo um processo que o Lukács vai argumentar ser uma fragmentação da sua consciência, que instaura neles uma atitude essencialmente contemplativa, ou seja, do ponto de vista deles, do ponto de vista do Lukács, a atividade dos sujeitos do capitalismo moderno se caracteriza como a observação de sistemas autônomos pré-determinados que funcionam segundo leis sociais objetivas. E cabe a eles apenas fazer a manutenção, assegurar o controle desse sistema como se fossem meros apêndices do mesmo. Então, o Lukács vai se servir desse diagnóstico do que seria o fundamento econômico do processo de reificação para estendê-lo para todas as esferas da vida social moderna, começando na grande indústria capitalista, que é o seu núcleo, e partindo para o estado burocrático, para o sistema jurídico pós-tradicional e para as próprias atividades científicas, filosóficas e teóricas através das quais os sujeitos procuram conhecer o mundo, que também vão apresentar uma estrutura reificada, ou seja, sujeita à racionalização formal, racionalização que não envolve reflexão sobre valores, mas apenas um cálculo estratégico de fins e meio e fim no contexto de um sistema objetivo de leis. Para o Lukács, então, esse processo de racionalização ele é praticamente completo para as partes individuais da sociedade, mas ele não caracteriza o que é a sua verdadeira estrutura, ou seja, a racionalização é formal, ela encontra um limite na própria estrutura conjunta do modo de produção capitalista da sociedade civil burguesa, na medida em que a racionalidade formal é regida a leis previsíveis das suas partes, contrasta com a irracionalidade do todo, ou seja, não existe uma lei previsível, uma lei regular coordenando a interação entre os vários subsistemas que compõem a sociedade, embora os mesmos sejam racionalizados, ou seja, no plano da totalidade, a articulação se dá através da contingência. Ela pode não ocorrer, ela pode fracassar. Bom, eu tentei apresentar assim muito brevemente, da forma mais sucinta possível, a maneira como Lukács se apropria da teoria marxiana do fetichismo para transformá-la na teoria da reificação como uma crítica cultural ampla da modernidade da sociedade civil burguesa. Bom, agora o que a gente pode pensar dessa apropriação que o Lukács faz da teoria do Marx? Ela faz jus a todas as complexidades da concepção marxiana do capitalismo, ela obtém sucesso, digamos, em estender a crítica do Marx para planos e para âmbitos que não haviam sido percorridos pelo próprio autor. Bom, existe todo um histórico de interpretações sobre a questão, mas por matéria de tempo não vou conseguir entrar nele, mas a interpretação que eu defendo, e vou tentar resumir muito brevemente, é de que apesar de toda a sua profundidade filosófica e apesar de ter desempenhado um papel que eu julgo ser extremamente positivo na história do marxismo ao longo do século XX, em romper com dogmas deterministas, uma visão, digamos, essencialmente monológica da história, a teoria da reificação do Lukács está baseada numa apreensão insuficiente da teoria marxiana do fetichismo, porque ela passa por cima do que seria a principal intuição do Marx acerca da sociabilidade específica do capitalismo, que é o fato de que, devido à contradição entre os caráteres social e privado do trabalho humano, ou seja, o fato de que a gente tem uma divisão social do trabalho complexa, mas composta de unidades privadas, de sujeitos que podem operar com completa autonomia. Nesse caso, para o Marx, a articulação entre os trabalhos privados e autônomos se dá através do mercado, e é isso que ocasiona o surgimento da forma do valor e de todo esse sistema de formas socioeconômicas objetivas que acabam, digamos, constringindo a conduta humana. 14 minutos. Oi? 14. Talvez 14, 18, 14. Tá, tem um certo tempinho. Obrigado. Então, o Lukács não detecta essa origem da reificação ou do fetichismo na contradição básica do trabalho humano, que produz mercadorias, mas ele procura remetê-la ao processo de racionalização que sofre
o trabalho moderno sob o comando do capital e não só o trabalho como todas as esferas da modernidade. Pois bem, qual é a minha visão sobre essa substituição que o Lukács efetua da teoria marxiana do fetichismo por Weber? Eu acho que, embora a teoria do Weber também possua amplos méritos e deva ser debatida e considerada como uma oponente legítima da compreensão do Marx sobre a modernidade e o capitalismo, ela não se mostra compatível com o legado marxiano que o Lukács quer reivindicar e com certos elementos que ele também se apropria do Marx, de maneira que a gente tem na teoria da reificação do Lukács esforços teóricos conflitantes incomensuráveis habitando um mesmo espaço. Para o Weber, o processo de modernização é caracterizado como uma racionalização formal de todas as esferas da sociedade humana, que se segue da fragmentação do universo social em esferas de valores distintas, que se caracteriza pelo ocaso, pelo declínio da ação orientada por valores, ou seja, da ação que se baseia numa reflexão sobre questões éticas, morais, normativas, e essa ação substantiva é substituída pela racionalidade formal, ou seja, por um cálculo estratégico e instrumental de meios e fins. Pois bem, para o Weber, o sistema econômico capitalista, o modo de produção capitalista, encarna essa racionalidade formal, ou seja, ele seria uma maneira eficiente de alocar recursos numa situação de escassez de bens, sendo, portanto, eficaz no ajuste dos meios para os fins. Para o Marx, numa perspectiva a qual o Lukács reivindica ser filiado, essa caracterização não pode ser aceita, então porque para o Marx o modo de produção capitalista seria composto de várias estruturas distintas, conflitantes, que estão sujeitas ao equilíbrio apenas através de sucessivos desequilíbrios, sucessivos erros na reprodução social. Então, o Lukács está tentando conciliar na sua teoria o que eu julgo ser dois paradigmas teóricos distintos. Eu acho que ou ele deveria se filiar ao Weber e assumir todos os fardos que vêm com essa concepção, ou ele deveria ter efetuado uma leitura mais rigorosa dos fundamentos da teoria do valor e da teoria do fetichismo marxiana para, então, fundamentar essa teoria da reificação. E isso é algo que o próprio Lukács vai meio que colocar em relevo numa autocrítica que ele faz em 1967, quando ele argumenta que nesse momento intermediário dele, em História de Consciência de Classe, ele havia, de certa forma, concedido muito espaço de maneira não reflexiva a uma teoria weberiana da racionalidade formal que concebia a economia, digamos, como um mero processo técnico e não como um espaço permeado por relações e por conflito social. Quanto tempo a gente tem? 2 minutos. 2 minutos. Acho que eu corri tanto que já passei por tudo que eu pretendia. Acho que pode ser isso. Então. Para uma pergunta. Essa relação conflituosa que ele abordou, ele chegou a abordar alguma coisa a respeito da divisão do trabalho e da mais-valia? Não insere nesse contexto. Assim. Então, uma das grandes críticas que foram dirigidas à teoria da reificação do Lukács, que eu queria ter entrado mais a fundo ali no meio de uma apresentação, mas eu abdiquei por questões de tempo. Muitos autores acusam Lukács de ter só focado, por exemplo, no primeiro capítulo do Capital, da crítica do Marx, que trata da análise da forma do valor e das relações mercantis simples, e não estendido essa sua teoria para a análise do próprio processo de produção e reprodução do capital. Então, essa é uma crítica que já foi dirigida muitas vezes, que ele poderia ter, por exemplo, embasado melhor o argumento dele sobre a transformação do trabalho no capitalismo envolvendo os mecanismos de extração do mais valor absoluto e relativo. Ele poderia ter feito isso, digamos, oferecido uma caracterização menos dependente da perspectiva weberiana que ele assume quase que por inteiro. Tu tinha mencionado alguma outra coisa? Mais-valia. Sim. Então, o Lukács não chega... 30 segundos.
Ele não chega. Ele não chega a entrar sistemático ou profundamente na questão da mais-valia na teoria da reificação. Eu acho que em toda essa grande obra dele, História e Consciência de Classe, permanece assim nas margens do texto. Tem algumas menções protocolares, mas certamente o foco dele não está dirigido a esse conceito e ele também não o integra ao que eu diria ser a estrutura fundamental da sua teoria da reificação. Ele está mais preocupado com a própria racionalização que acompanha e constitui o advento da modernidade.